Irmãos, louvamos ao nosso Deus por esse privilégio, pelo cuidado que Deus tem tido para conosco. Prazer revê-los. Vamos, irmãos, orar mais uma vez, agradecendo o Senhor pelo carinho que estamos recebendo do Senhor nessa manhã, pelo privilégio que nós temos de estudarmos a sua palavra. Pai amado, nós queremos mais uma vez agradecê-lo de todo o coração pelo carinho que o Senhor tem tido para conosco, de longanimamente ensinar-nos. Porque às vezes, ó Deus, nós ouvimos e outra vez ouvimos, mas vivemos como se não tivéssemos ouvido. A nossa oração, ó Deus, é que o Senhor continue pacientemente ensinando-nos. Porque nós somos, ó Deus, por natureza, difíceis de aprender a Tua palavra. Por isso, ó Pai, é nosso clamor nessa manhã é que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos auxilie neste aprendizado. E que isto, ó Deus, seja extensivo a todo o Teu povo nesse dia de hoje, esparramado por toda a face da terra. O Senhor esteja, ó Deus, falando aos corações dos Teus servos, instruindo-os, Senhor, nessa palavra que é capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser e transformá-lo. Por isso, ó Pai, a nossa oração é que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude na transmissão da palavra e na apreensão da mesma. Que esta compreensão dela seja o grande marco da nossa caminhada, que é a praxis daquilo que o Senhor tem falado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos continuar falando sobre Davi. Mas como que eu falei domingo passado, eu não posso continuar falando de Davi sem falar de Saul agora. Porque Davi esteve todo esse tempo fugindo de Saul, buscando entender o projeto de Deus, mesmo em meio a tantas provações com relação a Saul, que agora Saul vai deixar o cenário e vai morrer, para que Davi possa assumir o projeto de Deus na vida que ele foi ordenado por Deus para exercer. Nós falamos domingo passado de que esses estudos de Davi que nós fizemos varreu mais ou menos uns 10 anos da vida dele. E que 7 desses 10 anos Saul o perseguiu. Ele viveu fugindo de Saul. Então foram 10 anos de aprendizado. Claro que Davi não perdeu o aprendizado. Davi se tornou naquilo que ele vai agora ser, enquanto rei de Israel, a partir destes aprendizados. Eu disse domingo passado para os irmãos que uma das coisas que eu fiz há muito tempo, e depois que eu li um livrinho dizendo sobre os ladrões da nossa alegria, os ladrões dos projetos de Deus nas nossas vidas, que é um livrinho bem fininho, que é uma exposição de Filipenses. E que eu comecei a prestar atenção nas pessoas que roubam a nossa energia. Então, tem pessoas que elas, não sei se consciente ou se inconscientemente, elas fazem questão de drenar as nossas energias. E o pastorado tem muito isso.
O pastorado enfrenta algumas realidades na liderança e muitas vezes nós temos algumas pessoas que drenam as nossas energias. Eu conheço pastores, presbíteros, irmãos que viveram anos perturbados por um tafarel, né? Alguém que bate fortemente na vida dele, mas ele insiste naquele projeto, mas aquela pessoa drena a sua saúde, a sua energia e a sua vida. Eu quero dizer para os irmãos que há aprendizado nisso. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Se Saul tivesse olhado com uma perspectiva diferente, ele poderia ter desfrutado de um excelente comandante do seu exército, poderia ter cultivado uma amizade tremenda entre esse comandante e seu filho, que era também outro menino de ouro. Outro menino de ouro, que era Jonatas. Ele poderia ter usufruído de realidades que ele não usufruiu. Nesses 7 anos de perseguição a Davi, poderia ter agradado as pessoas que ele governava, porque essas pessoas haviam pedido que ele fosse ordenado a rei, ungido rei de Israel. E havia o assentimento de Deus, o cuidado de Deus para isso, mas Saul perdeu. Houve aprendizado de Davi, mas há uma custa muito alta, um preço muito alto. Então, quando percebemos isso, se você tem a bênção de Deus de ser esclarecido, desvencilhe-se disso, porque isso pode atrapalhar a sua caminhada. Isso pode dar a você algumas realidades prejudiciais à sua caminhada. Então, Davi, agora para caminhar, Deus precisa de interferir. Davi só será rei não matando a Saul, porque ele provou isso. Ele só será rei quando houver vacância no reinado de Israel. E essa vacância tem que ser promovida pelo Senhor e não por Davi. Então essa vacância está a caminho agora de acontecer e eu quero falar sobre isso. Eu comecei domingo passado falando sobre isso e tomei como base o versículo de 1 Samuel, capítulo 26, verso 21. Alguém pode ler, por favor? Achando, leia, por favor. Então disse Saul: pequei, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Então ele está dizendo que o procedimento dele até aquele momento tem sido um procedimento desprovido de bom senso, um procedimento imprudente, descontrolado, praticava tolices, sem juízo, ou seja, não avaliando e apreciando o valor do outro. É isso que ele está dizendo. E a palavra hebraica dá a mim uma realidade diferente. É como se Saul estivesse dizendo assim: eu tenho sido um tolo com relação a você. Pode vir para casa que a partir de hoje eu vou melhorar. Então eu queria conversar com os irmãos sobre a vida desse tolo, desse homem desprovido de bom senso. Ele está dizendo que ele é desprovido de bom senso. Que às vezes ele não aprecia o valor tão grande de Davi. A minha vida foi preciosa aos teus olhos, enquanto a sua não tem sido preciosa aos meus olhos. E eu quero, irmãos, traçar um caminho de Saul. Falamos muito de Davi,
mas precisamos falar de Saul também. Traçar um caminho de Saul para aprendermos um pouco como não trilhar esse caminho. Descobrirmos o que aconteceu na vida de Saul e não fazer a mesma coisa. O sábio não é aquele que aprende com as próprias falhas. O sábio é aquele que aprende com as falhas dos outros. Eu não preciso errar para aprender. Eu posso olhar para a vida dos outros e entender que eu não quero aquilo para a minha vida. E quando olhamos para Saul, nós olhamos no início do seu trabalho um homem extremamente privilegiado. Um homem bonito. Seu físico impressionava. Um homem alto. Um homem que sinaliza humildade. Obediente aos pais. Ele estava atrás de uma mula do seu pai. Um menino que ajudava na lida da casa. Um rapaz que ganhou a simpatia do povo. No primeiro momento. O povo tem muito isso, né? Os colos da vida aparecem e são eleitos presidentes. Porque é bonito, fala bem. Mas Saul, ele tinha algo fantástico. Porque ele tinha o apoio de Deus. Quando nós caminhamos apoiados por Deus, irmãos, você não precisa ser bonito, você não precisa ter carisma. Se você for apoiado por Deus, você não precisa de mais nenhum apoio. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então Saul teve, num primeiro momento, todas essas bênçãos. Mas a caminhada de Saul provou o contrário. À medida que ele caminhava, ele veio perdendo estes privilégios. Continuava sendo bonito, mas estava perdendo a simpatia, estava perdendo a humildade, e estava perdendo o apoio de Deus. Atitudes dele, ele era responsável por aquilo. Então, quando eu leio os textos referentes a Saul, eu posso traçar um caminho que Saul trilhou. E o primeiro caminho, irmãos, é de negligenciar os seus mentores, ou seu mentor. Deus coloca pessoas, Deus trabalha com pessoas. E há algo especial quando Deus coloca-nos junto a pessoas especiais. E essas pessoas que Deus coloca para ajudar-nos a alcançar o projeto de Deus para as nossas vidas, essas pessoas são extremamente importantes para cada um de nós. E eu quero dizer para os irmãos, e elas não ficam para sempre ao nosso lado. Às vezes Deus coloca pessoas que passam rapidamente, mas que deixam a sua marca, que impactam as nossas vidas com determinadas realidades vivenciadas por essas pessoas ao nosso lado. Elas vão embora, elas somem, elas morrem, elas mudam. E apesar de mantermos a amizade, apesar de mantermos um certo vínculo relacional, elas já não exercem mais o que exerceram no passado nas nossas vidas. Por isso que um dos grandes problemas de Saul foi negligenciar o seu mentor espiritual. Primeira coisa, primeira burrada de Saul foi não dar ouvidos à palavra de Deus via Samuel. E naquele tempo, irmãos, era muito mais fácil entendermos isso. Porque Samuel era exatamente
a pessoa que Deus tinha colocado na vida de Saul para abençoá-lo. E Saul sabia disso. Porque foi Samuel que levou o recado, foi Samuel que deu-lhe a perspectiva de Deus, foi Samuel que ungiu. Então Saul sabia que Samuel era o homem. Eu e vocês hoje temos mais dificuldades. Porque não precisa necessariamente ser o pastor da igreja que você frequenta. Pode ser um irmãozinho na igreja que Deus colocou ao seu lado para ajudá-lo a desenvolver o potencial, o seu potencial espiritual que Deus colocou em você para você desenvolver. Não precisa ser necessariamente seu pastor. E aí fica difícil, às vezes, da gente dizer, esse é ele. Ele fala e o que ele fala, eu faço. Né? Mas às vezes pode ser o seu pastor, sim. Pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser um líder de pequenos grupos, pode ser um líder da reunião de oração, pode ser um moderador da sociedade que você trabalha, pode ser um conselheiro. Qualquer pessoa que você entende que é uma pessoa que caminha com Deus e que essa pessoa, Deus a colocou junto de você para tornar você uma pessoa melhor e para que você possa, através dos ensinamentos, da praxis, da vida dessa pessoa com Deus, ajudar você a realizar aquilo que Deus quer. Então, cole-se nesta pessoa e não negligencie esse tempo. Não negligencie o seu conselho. Eu tive homens e mulheres que exerceram impactos fortes na minha vida. Homens que disseram a mim a verdade, verdades que eu não queria ouvir. Homens e mulheres que chegaram à minha presença e rasgaram o verbo, coisa que nunca outras pessoas tiveram coragem de fazer. Eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo assim: eu vivi tudo isso e ninguém nunca barrou a minha vida. Se isso acontece, irmãos, você não tem um mentor espiritual. Porque o dia que esse mentor espiritual não lhe encarar, ele não é um mentor espiritual. Perguntas fortes devem ser feitas. Enfrentamentos, olho no olho, devem serem feitos. E só a pessoa que está ao seu lado, acompanhando, vendo o seu potencial, podem fazer isso. Pessoas que caminham com o Senhor podem trazer isso. Samuel era esse homem para Saul. Ele tinha um profeta ao seu lado, um homem de Deus, que viveu todos os seus dias na presença do Senhor. Samuel foi o homem que poderia dizer para qualquer um de nós o que fazer e você poderia obedecê-lo com a certeza que Deus iria lhe abençoar. Ele foi aquele homem que trabalhou de uma maneira muito especial. E quando Saul negligencia a palavra de Samuel, Saul começa o seu fim. E muitas vezes, irmãos, é isso que acontece conosco. Deus manda um recado. Eu fico pensando assim, que muitas vezes a gente espera que Deus desça em pessoa, estremeça o lugar que nós estamos, que encha de fogo, de glória, que a Shekinah de Deus chegue, a gente arrepia até a alma. Fale conosco,
E aí a gente vai obedecer. Mas eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes Deus fez isto. Apareceu em majestade e glória. Falou com todas as letras. Ele mesmo falou e eles ainda desobedeceram. Então o que nós precisamos é não negligenciarmos os meios que Deus usa e prestarmos atenção, aferindo a própria palavra de Deus, se aquilo que está sendo dito é dito de Deus para o meu e o seu coração. E quando assim for, devemos colocar em prática, porque se nós não fizermos, vai começar o nosso fim. E o que isso, irmãos, é difícil, porque não morremos na hora. Eu estava conversando com o doutor Fábio, quarta-feira, nós estávamos, o senhor estava. Assim, por que muitas vezes quando aparece o câncer de próstata, numa pessoa mais idosa, o médico às vezes nem quer interferir, porque a próstata, o câncer de próstata vai levar muitos anos e ele vai morrer e não vai morrer de câncer de próstata. Quando uma coisa não nos pega de uma vez, nós temos a tendência de procrastinar, de relaxar. Então acontece algo aqui e nós percebemos que foi algo que deu uma travada na nossa caminhada, mas a gente continua negligenciando. Quando Samuel disse para Saul assim, Saul, vá para Gilgal e me espere lá 7 dias, assim diz o Senhor. 7 dias. Os filisteus, que é o grande calo de Israel, que é até hoje. É até hoje. O grande entrave internacional de Israel chama palestinos. Costadinho ali. Faz muro, levanta paredões, mas estão lá. Entram dentro da cidade, apesar de toda a segurança, eles entram. Até hoje, é o grande terror dos israelenses. E não foi diferente na época de Saul. Saul estava sendo cercado pelo exército filisteu. E Deus diz para Saul, Saul, vá, palavra de Samuel, vá para Gilgal, espere lá 7 dias, e eu chegarei para sacrificarmos ao Senhor. Irmãos, como Deus trabalha-nos, e como que nós somos difíceis de sermos trabalhados. E eu fico pensando assim, somos biodegradáveis, irmãos. Somos biodegradáveis. Por que nós somos tão difíceis assim? Irmãos, não precisa de muita coisa para nós apagarmos. Não precisa. Nós não somos, irmãos, o que pensamos que somos, eternos nessa matéria aqui. Por que somos tão difíceis de entendermos o que Deus quer fazer conosco? Deus diz assim, espera, Saul. Como nós somos difíceis de esperar o Senhor? Domingo passado, eu disse, a palavra disse, espera pacientemente. Espere com expectativa. Espere. Mas nós não aguentamos esperar, irmãos. E às vezes,
O pastor dizia, filha, espere. Espere, Deus vai, já bolou, o seu marido já nasceu. Ele está por aí, você que ainda não o encontrou, mas ele está por aí, ele vai chegar. Espere. Mas pastor, já estou com 23 anos, eu vou ficar solteira, e eu não quero ficar solteira. Papai, eu já estou com 26, eu vou ficar solteira. A Lívia. Espere. Uma pessoa tola, irmãos, é aquela que não sabe esperar, é aquela que não dá ouvidos aos seus mentores espirituais que investiram nas suas vidas e que trazem um recado do Senhor de todo o coração. Saul espera, cara, 7 dias. Irmão, 7 dias é nada. 7 anos é nada. Espere. Eu me casei com 27 anos. Agora eu disse no meu coração, só vou casar quando houver aquela avenida no meu coração, com certeza de que Deus quer que isso aconteça. Espere. E eu esperaria mais se a Simone não tivesse aparecido. Porque ela iria aparecer em algum momento. 7 dias. Espere. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele não esperou. Ele achou que Samuel não viria mais. Mas sabe o que acontece, irmãos, quando nós não esperamos? É que nós rejeitamos a instrução com medo e por autoimagem. Quando Saul viu que o povo estava ouvindo os batuques do exército filisteu e começando a demandar, ele diz assim, puxa, eu não posso esperar esse negócio. Autoimagem. A pessoa vai olhar para mim e dizer que eu estou completando 30 anos e não caso só porque eu estou esperando Deus trazer a menina aqui, ou o rapaz. Autoimagem. Preocupados com o que as pessoas estão dizendo. E com medo de ficar sozinho. Com medo de ficar sozinho. Então a gente desobedece. Segunda realidade. Desobedecendo ao mentor espiritual, claro. Na vida de Saul, ele automaticamente desobedece a Deus. Olha o verso de número 8 do capítulo 10 de 1 Samuel. Aí depois vamos para o capítulo 13, verso 13 de 1 Samuel. Para vermos o que deu nesse negócio aqui. Pode ler 1 Samuel 10, 8. Então olha aqui. Ele está dizendo assim, olha, na hora que eu estiver lá, que eu sacrificar, então eu vou dizer para você o que Deus disse. O que é interessante, irmãos, é que é igual dirigir à noite.
em estrada que você não conhece. Primeiro, você dirige com mais cautela. E você vai vendo as placas à medida que você vai andando. A vida espiritual é desse jeito. Deus, você não tem todo o script na mão. Eu só tenho uma certeza, irmãos, que eu não tenho quando eu viajo à noite. De que minha chegada é segura. Essa é a certeza da caminhada espiritual. Eu tenho a minha chegada segura. A palavra de Deus afirma e reafirma ao meu coração que eu vou chegar lá. Agora, antes de chegar lá, eu tenho uma caminhada. E enquanto eu estou caminhando, à medida que o farol bate nas placas, é que eu vou entendendo o que vai acontecer. Eu não tenho todo o script. Você vai sair às 20 horas, eu posso até planejar isso. Mas eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, Samuel diz, Saul, você fica lá, nós vamos cultuar a Deus, eu vou fazer isso, vou oferecer os sacrifícios, vou oferecer as ofertas pacíficas, e aí eu te direi o que fazer. Por quê? Samuel ainda não sabia. Ele iria se colocar na presença de Deus e perguntar, Senhor, o que é que Saul vai fazer agora? Esse povo já nos desarmou, esse povo está nos dominando, o que é que nós vamos fazer agora? Correr, e se correr, para onde nós vamos correr? Porque eles já tinham tomado quase tudo de Israel, irmãos. Só Deus poderia fazer alguma coisa. E isso é confortável. Se só Deus pode fazer, irmãos, o que você faz? Espera. 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 E espera. Aquela palavra, Senhor, se o Senhor não pode, eu também não posso, então somos dois. Agora, se o Senhor pode, eu vou descansar, eu vou deixar o Senhor agir. Vou esperar. Isso, irmãos, é o esculpir de um caráter espiritual. Nós esperamos uma das coisas mais fantásticas da vida, irmãos. E se você não tiver um coração esperançoso, você vai pular fora do caminho. Jesus vai voltar. E se ele não voltar, enquanto eu estiver vivo, ele vai voltar depois que eu estiver morto. E aí, ele vai ressuscitar-me. Então nós precisamos aprender a esperar. Porque senão você fala, ele está demorando, é o que nós falamos domingo passado. Ele está demorando, ele não vai vir. Já passaram milênios, ele ainda não veio. Isso é lorota, isso não é verdade. Esperar, irmãos, é uma das marcas do cristão, daquele que serve o Senhor. Esperar. Esperar pelo Senhor, em todos os sentidos, esperar. Samuel agora demora e Saul desobedece ao Senhor. Verso 13. 13. 13. Mas agora você não fez isso, então você está fora. Ou seja, o que ele desobedece, irmão? A quem ele desobedece? Não é a Samuel.
Se o seu líder espiritual, se o seu mentor espiritual, se Deus manda através de alguém um recado para você, e você sabe que aquilo é de Deus, e você desobedece, quem você desobedeceu? A mim? Não. A Deus. Foi Deus que disse para você caminhar desse jeito. E você desobedece. E Deus deixou isso claro para Saul. Saul, você desobedeceu ao Senhor. Uma ordem, ordenança, uma ordem que Deus te deu para esperar. E o que eu acho interessante, irmãos, que muitos outros, depois de Saul, ofereceram sacrifício sem serem sacerdotes e profetas. Davi fez isso. Davi, quando fez aquele censo, que foi uma falta de bom senso dele, e Deus vem e castiga o povo. Aliás, primeiro dá a ele três chances. Você quer ficar o quê? Você quer correr dos seus inimigos? Você quer batalhar ou você quer estar nas mãos do Senhor? Quer que o Senhor cubra a terra de peste? Ele diz, eu prefiro ficar nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Quando vem, irmãos, a peste sobre o povo de Israel, matando inúmeras pessoas, aparece um profeta chamado Gade. Eu fico pensando assim, Davi, irmãos. Vocês já viram que Deus põe na vida de Davi alguns homens que não têm pedigree assim, não é um Isaías da vida? Às vezes nós somos assim, não, fulano é pobre, eu não vou nem, é um indulto, quem é ele para dizer para mim sobre Deus? Mas quem sabe esse homem é boca de Deus para a sua vida e você não está dando ouvido. Você quer ouvir do doutor Símbolo Redini. Porque quando ele fala, você acha que esse doutor está trazendo alguma coisa. Eu só me lembro, só um momentinho, irmãos, daquele fato que eu contei aqui para os irmãos, do pastor que, aquele culto da pátria, que convidaram-se todos os políticos da cidade, o subprefeito sentou lá na frente, e o pastor, que era também político, fez aquele sermão político, e agradar gregos e troianos, e eu não sei, mas ele poderia até ter chamado o prefeito de irmão, e qualquer coisa, e aquela melação, o culto todo, o hino nacional depois, aquela coisa toda, orar pela pátria, pela vitória do candidato prefeito, aquele negócio tudo que acontece nesses cultos cívicos. Aí quando estava saindo, ficou um velhinho daquele que carrega a Bíblia dentro do embornal, que parece que não é, mas é o que é. Chegou para ele e diz assim, senhor prefeito, não foi dito ao senhor, mas eu gostaria de lhe dizer, se o senhor não tiver Jesus no coração, você vai para o inferno. E aí o pastor político diz, olha, o senhor não dá muito ouvido, isso aqui é porque esse é um homem muito simples, ele não tem jogo de cintura, tal, mas não leva isso, é muito radical. E aí ele vai embora. Semana passa e o cara que quer agradar, que quer zelar da sua imagem, está preocupado porque o prefeito não deu um feedback. Esse é o grande problema quando nós temos problemas com autoimagem. Nós queremos um feedback. Eu não quero feedback de ninguém. Eu quero feedback de Deus. É isso que eu quero. Quando Deus dá, as pessoas respondem. E aí ele resolve ligar. Claro, porque as pessoas são ansiosas, elas não conseguem esperar 7 dias. Ô, seu prefeito, e aí, tudo bem? Eu fiquei aguardando o retorno do senhor. Soube que o senhor ouviu, e aí, o que o senhor achou? O prefeito diz, olha,
aquele negócio todo lá, eu não estou muito assim, mas o que aquele velhinho falou para mim lá fora, eu não consigo esquecer. Ou seja, irmãos, não precisa ter pedigree, porque qualquer homem ou qualquer mulher, Deus pode usar para falar-nos acerca do que Ele quer para as nossas vidas. E aparece na vida de Davi um profeta chamado Gade, que não escreveu nenhum livro. Não tem um livro segundo escreveu Gade. Mas ele chega para Davi e diz assim: Davi, o anjo que estava matando o povo, que trouxe a peste sobre Israel, estava sobre o monte Aruana, ou o monte de Aruana. Aruana é um homem. E ficou sobre o monte. Aí Gade diz assim para Davi: Davi, ofereça a Deus um sacrifício e ofertas pacíficas lá no monte Aruana, de Aruana. O que Davi fez? Davi foi exatamente a Aruana e diz assim: quanto custa aquele monte? Araúna é a cidade de Goiás. Araúna é o nome da pessoa. Aí ele diz assim: não vai te custar nada. Meu senhor, aliás, ele veio ao encontro dele. Claro, porque o rei vem, a comitiva real, o cara diz, alguma coisa está acontecendo. Ele vem logo para antecipar, se coloca como servo, aquela coisa toda. Mas diz, eu quero oferecer, mas eu quero comprar. Eu não darei ao meu senhor nada que não me custe. Olha que princípio fantástico. Eu não darei ao Senhor nada que não me custe. Aí ele põe preço, Davi compra o gado, compra a pedra, coloca um altar, sacrifica ao Senhor e lhe oferece ofertas pacíficas. Então minha pergunta é o seguinte: Deus tem duas medidas e dois pesos, ou dois pesos, duas medidas. Ele desqualifica um porque sacrificou e não desqualifica o outro. Salomão do mesmo jeito, Salomão sacrificou também. Mas a situação, irmãos, de Saul era diferente. Deus tinha dito para Saul assim: vá para Gilgal, espere lá 7 dias. E aí eu vou chegar, nós vamos perguntar ao Senhor. Irmãos, esse é o segredo. Quando Deus falar, irmãos, obedeça. Porque Ele trata comigo diferente do que trata com você. O remédio que serviu para mim não serve para você. Deus está com propósito diferente. Ele nunca tem o mesmo propósito. Então, obedecer, mesmo que eu não entenda, mesmo que as instruções me são estranhas, mesmo que alguma coisa está soando diferente, eu tenho que obedecer a si mesmo. Porque Deus, irmãos, não aceita desculpas pela desobediência. E é exatamente o que o Saul tenta fazer. Pode. Tá, foi desqualificado. Foi desqualificado.
Sim. A minha pergunta aqui é que quando Deus buscou para si um homem que lhe agrada, está relacionado com Salmo 27, 14, e o Não, 37, 4, que agrada-te do Senhor e satisfará os desejos. não, isso aí já é o camarada do segundo coração de Deus, está dizendo que é assim que funciona. Mas ele está dizendo aí com relação a Davi. É, pelo contrário. O Salmo já é o resultado do homem segundo o coração de Deus, dizendo que é assim que Deus procede. Se ele tivesse agradado o Senhor, ele teria terminado o reinado como todos terminaram e como todos nós vamos terminar. Sucessão normal. Irmãos, a vida obedece a esse ciclo. E eu e vocês precisamos de entender isso. Vai chegar um tempo que eu não vou estar aqui mais. Por um tempo eu vou estar aí, ou em qualquer outro lugar, mas não vou estar ocupando isso aqui mais. O meu substituto já é pastor. O meu substituto já está pastoreando. Eu só não sei quem é ainda. Mas ele já está vivinho e em plena atividade. Isso é a sucessão normal. Deus diz, ser fiel, Ezequiel, que você vai terminar bem. É isso, ser obediente, que você vai terminar como todos terminaram. Todos os servos de Deus, no momento, deixaram de fazer aquilo que fizeram a vida toda e foram substituídos. Então, se Saul tivesse continuado obediente ao Senhor, dando crédito, considerando os seus mentores espirituais, não apresentando desculpa pela sua desobediência, Saul teria terminado, como todos terminaram. Então aí nós vamos falar desse negócio lá, que eu gostaria de passar por cima. Né? Então o que acontece? Saul apresenta desculpas. E aí Samuel coloca para Saul que o que interessa a Deus não é ovinos, caprinos, bovinos. O que interessa a Deus é que se obedeça a sua palavra. Sabe o que nós fazemos às vezes, irmãos? Travestimos o pecado com a religiosidade. O que Saul fez foi isso. Quem é que vai bater de frente porque eu estou cultuando a Deus? Só que Saul estava desobedecendo. Ele apresenta desculpas, mas ele não aceita a sua falha. E por isso é desqualificado. E Samuel, irmãos, como todo homem de Deus precisa de fazer, é parar as pessoas. Dizer, querido, olha, eu vou te dizer uma coisa, você está perdendo a oportunidade que Deus está te dando de viver com todo esse privilégio que Deus está te dando, você está metendo o pé pelas mãos. E se você continuar assim, você vai ser desqualificado. É porque a gente não tem a certeza que Samuel tinha. Às vezes até a gente acha que o cara já foi desqualificado mesmo. Mas como você não tem certeza, você diz, olha, vai ficar feio. Agora outra coisa que aconteceu com Saul, irmãos. Ele deixou-se dominar pelo ciúme. Davi começa a derrotar os filisteus. E claro, todas as pessoas querem alguém que apresente resultados. E principalmente quando o país está mergulhado sob a pressão de um império déspota, que está tirando tudo dele. Então quando alguém chega e apresenta a solução, então esse povo fica atento. Fica atento. Eu me lembro, irmãos, eu só não lembro o nome agora. Eu só sei o nome daquela portuguesa que era
mas eu não me lembro o nome do primeiro-ministro, não, do presidente do Banco Central. Como é que é o nome dele? Ele morreu com câncer quando lançou o plano cruzado. Dilson Funaro. Todo mundo, falei, esse é o cara. Quando a Conceição foi para a televisão, ela é. Até quando? Até quando descobrimos que não dava. Então, todos são assim. E quando Davi começou a matar os filisteus, eles saíram para a rua com passeata. O que eles diziam? O que as mulheres cantavam nas ruas? Saul matou os milhares. Mas Davi matou o quê? Seus 10 milhares. E aí o que brotou no coração de Saul? Ciúme. Ciúme. Isso fez com que Saul ficasse irado. Olha o que o capítulo 18, verso 8 diz com relação a isto. Pode ler o 18, 8 e 9. Ó. Olha aí. Então ele deu guarida ao ciúme. Ele diz agora mesmo, eles vão dar para eles o reino. Irmãos, Rick Warren diz uma palavra sobre isso que eu acho muito interessante. Ô, irmãos, vocês que dominam inglês, assista o Rick Warren. Eu não sei se é semanal, mas ele tem várias mensagens gravadas em vídeo. Então aproveite esse tempo. Rick Warren tem uma palavra contextual, contemporânea, cheia de realidades de Deus para o meu e o seu tempo. Você que domina o inglês, não perca essa oportunidade. Acesse no seu computador e ouça o Rick Warren. Eu tenho dito para os irmãos que uma das coisas que eu gostaria de fazer era aprender, pelo menos ouvir inglês. Porque o que se perde, irmãos, hoje, com mensagens fantásticas, e esse é um dos homens do nosso tempo, um homem que atravessa dificuldades, problemas seríssimos na vida, mas um homem que tem uma palavra de Deus a cada momento para o seu povo. Então, você que domina, acesse, procure lá, ouça. Normalmente é 50 minutos, 1h10. Dá para ouvir, você sai bem abastecido, com ideias boas, gostosas, porque ele é muito inteligente. Olha o que ele diz. Sempre que sentir ciúme ou inveja, você está rejeitando a própria singularidade e é uma crítica ao plano de Deus para você. Irmãos, nós já dissemos isso aqui, como falamos em 12 ministérios. Nós somos singulares, irmãos. Ninguém vai fazer na vida, ninguém vai representar a Deus como eu represento, como você representa. Então eu não preciso ficar com ciúme de ninguém. De ninguém. Porque eu não vou pregar como ninguém. E nenhum deles vão pregar igual a mim. Nenhum deles vão gestar a igreja como eu gesto. Porque eu sou único. Não preciso ficar com ciúme de nenhum dos copastores. Com medo de deixar o Alexandre ficar à vontade 30 dias. Ou qualquer outro dos pastores. Deles tomar a igreja.
Porque nós somos únicos, irmãos. Únicos. Há uma singularidade. O que Saul poderia fazer, ele não deveria ter sentido ciúme de Davi. Ele precisava abraçar a singularidade de Davi, da mesma forma que a nação abraçara a sua singularidade. Davi era mais arrojado. A pegada de Davi era diferente. Mas, irmãos, não tinha que terminar. Eu vou terminar quando terminar. E o término, não sou eu e vocês que vão dizer. O término já está no coração de Deus. E a hora que chegar, vai chegar. E eu vou saber que chegou. Aí o outro vai subir para fazer o papel dele. Com singularidade. Não vai ser igual a mim. Como eu também não serei igual a ele. Então, irmãos, Saul perde. E aí ele age tolamente. Porque ele começa a agir como se Davi já estivesse tomando o seu lugar. E aí vira um inferno, irmãos. Aí ele perde. Aí perde toda a bênção do tempo. Vamos parar por aqui, porque agora o assunto vai mudar, né? Mas também tem com relação a Saul, a caminhada tola de Saul. Falta de bom senso. Mas vamos guardar esses princípios. Porque esses princípios, irmãos, são tão importantes na minha e na sua vida, que você nem imagina. Tenta colocar isso em prática. As circunstâncias aparecem, você diz, epa, Deus falou ao meu coração. É claro que você, o presbítero Walter fez a pergunta, você sabe o texto de domingo? Quando ele fez, eu falei, puxa, qual foi o texto mesmo? Né? Porque depois de domingo eu já peguei mais 4 vezes. E já estou com o texto na cabeça da noite. Então, mas você pode ficar com o cerne. Você pode ficar com aquilo que Deus te falou. E é disso que você precisa. É disso que você precisa. Que a hora que você precisar disso na vida, o Espírito Santo de Deus vai encarregar de lhe ensinar. Dizer, olha, se lembra que eu lhe disse domingo passado sobre isso. O que mesmo que eu te disse? Aí você vai lembrar. Diga, Senhor, me faça um aluno, um caminhante de fé, aprendiz. Um coração ensinável. Deus faz isso todos os dias, irmãos. Toda hora. Você vai sair daqui, descer aquelas escadas e você vai saber que Deus está lhe falando, para você colocar em prática o que você ouviu. É porque muitas vezes a gente faz isso, a gente só ouve, e na hora de colocar em prática a gente dá um passo para trás. Mas coloque em prática. Descubra, às vezes, você está agindo tolamente. Às vezes que você não consegue colocar em prática aquilo que Deus já deu a você, já produziu na sua vida.